Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar, tudo bem? Estamos aqui novamente com muita alegria para dividirmos com vocês mais uma reflexão da revista Reformador, os nossos ouvintes da radiodivulgar.net, cujo título hoje é Nada de Novo, do nosso querido Richard Simonetti. Ela está na revista de fevereiro de 2014, nas páginas 14 e 15. E vamos ver o que Richard Simonetti tem a nos falar sobre esse título interessante, Nada de Novo. E ele começa assim. No primeiro parágrafo da Constituição da Organização Mundial da Saúde, assinada por membros das Nações Unidas, em 1946 está registrado: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Olha que interessante essa colocação. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Richard Simonetti comentava essa observação num grupo de estudos espíritas quando alguém indagou: considerando assim, posso dizer que estou doente se me sinto desalentado? O expositor habituado às maieutéticas. Meu Deus, esse nome vai sair. Maieutéticas. Significa método socrático que consiste em induzir o interlocutor a descobrir respostas às próprias indagações. É uma palavra difícil, mas de fácil explicação. Significa induzir o intelector a descobrir respostas às próprias indagações. E aí ele perguntou: dor é doença? A pessoa que estava presente na reunião respondeu: é sintoma. E pergunta novamente: e se lhe dói o estômago? Indigestão, gastrite ou úlcera? Se há dor na extremidade do dedão do pé, unha encravada. Se doem as pernas, fraqueza, mal-estar, anemia. Considerando sua indagação, qual seria o sintoma de uma anemia espiritual? Infelicidade? Perfeito. A alma enfraquecida nos faz infelizes. Olha que interessante que nós encontramos nessa leitura de Richard Simonetti. Eu estou empolgada. Vou ler junto com vocês. Infelicidade, perfeito. Alma enfraquecida nos faz infelizes. Após breve pausa, continuou: diga-me, como curar a anemia do corpo? Transfusão de sangue. E no centro espírita, que tipo de transfusão seria útil para a anemia espiritual? Magnetismo? Exato. O passe é a eficiente transfusão de energia magnética, mas não basta. É preciso algo mais. Você diria que a transfusão de sangue cura o doente? Creio apenas que o fortalece. Seria preciso identificar e sanar o mal que provoca a anemia. Interessante, né? E a gente sabe que a anemia ela tem um porquê, tem uma raiz de onde veio, por que aconteceu aquela anemia, e a gente toma medicação para curar a causa. E vamos ver como é que a gente faz para curar a anemia espiritual e para realmente curar e não só amenizar. E aí ele responde aqui, como ele fala: creio que apenas fortalece a transfusão do sangue, né? Cura o doente? Não, creio que apenas fortalece. Seria preciso identificar e sanar o mal que provoca a anemia. Pois o mesmo ocorre com a relação à anemia espiritual.
O passe é uma medicação de superfície, alivia, melhora. A cura depende de identificar o mal que a está gerando. O que faz o médico na primeira consulta do paciente? Já disse a Simonetti, perguntando para o ouvinte. Aí ele responde: uma anemese, que é um registro dos sintomas que o aflige, completando os dados com exames que lhe permitam diagnosticar o mal e preservar os medicamentos. Gente, me perdoe às vezes alguns engasgos nas palavras que a gente faz ao vivo, né? Apesar de ler, mas na hora eu fico sempre muito nervosa, eu fico tensa, eu fico transpirando. Cada vez que eu faço uma leitura é como se fosse a primeira vez. Além de mexer comigo emocionalmente. Aí às vezes eu me engasgo com algumas palavras. Me perdoem, por favor. Continuando aqui. O Espiritismo nos ensina que os males da alma nascem de nossas fraquezas, vícios e sentimentos inferiores. Portanto, uma anemese espiritual consistiria em que providência? Creio que numa avaliação do nosso comportamento, num empenho de reflexão para avaliar quem somos, quais nossos defeitos e virtudes. É isso mesmo. O médico tem um manual para os medicamentos do corpo. Qual seria o manual para o tratamento da alma? Pelo que eu ouço nas palestras, o Evangelho. Perfeito. Nas lições de Jesus está o roteiro para definir e superar males como orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, má vontade, indiferença e outros mais, né, que promovem autênticas hemorragias psíquicas, favorecendo a anemia espiritual. E produz o quê? Olha a resposta: a infelicidade. Gente, essa leitura, essa reflexão de hoje de Richard Simonetti, ela nos coloca tanta verdade à nossa frente que eu não tenho palavras para fazer mais comentários, sabe? Eu tô assim, meu Deus, quanta verdade. Essa comparação que ele faz da doença física com a doença espiritual, com o tratamento físico, da busca do diagnóstico do tratamento físico, com a busca do diagnóstico do tratamento da doença espiritual, é fantástica. Não deixa dúvida. E quem sou eu para fazer mais algum comentário? Eu estou encantada, eu estou apaixonada, eu estou emocionada com essa reflexão. E quanta lição nós aprendemos nessas poucas linhas. Não é verdade? Tão pequeno o trecho, mas tão rico, tão cheio de informação, tão cheio de verdades, tão cheios de alento. Nos mostra como é fácil a gente se tratar espiritualmente. E aí ele fala: vencendo a infelicidade, habilitamo-nos ao citado estado de complemento bem-estar físico, mental e social. Ele fala aqui no início que a saúde é um estado de complemento bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Que eu costumo dizer, que eu já até falei em outras palestras, outras reflexões que eu passei aqui para vocês, é que a doença física ela começa no espírito. Quando o espírito está sobrecarregado, ele joga para a matéria. Não tem como ele se desfazer se não jogar para a matéria. Vai para a matéria.
vai sofrer as consequências dos teus atos. É mais ou menos por aí, na expressão bem grosseira da situação. Porque se você puxa energia negativa, se você tem maus pensamentos, se você é egoísta, se você é prepotente, se você tem má vontade, se você é puro desamor, você, na expressão bem popular, empantufa teu espírito de energia negativa. E ele sobrecarrega e ele tem que expandir para jogar para algum lugar. E é aquela história do que aqui você planta, que você colhe, né? Se eu estou plantando espinho, não tem como colher flores. Se eu estou plantando espinho, eu não vou imaginar que meu vizinho vai colher os espinhos e eu vou colher as flores. Eu vou colher o que eu plantei. Né? Que são as doenças físicas. E aí a gente precisa correr para o médico para fazer uma série de exames, se envenenar com um monte de antibiótico, de medicamento, de tanto exame, de ultrassom, de tanta energia ruim que vem daquelas máquinas e a gente tem que fazer para poder descobrir o que a gente tem. E só piora. Eu já passei essa fase da minha vida, graças a Deus. Eu sou sobrevivente de um CA, acho que todo mundo sabe, e eu passei 5 anos, a cada 6 meses, entrando naquelas máquinas gigantescas, fazendo exames e tomando medicação, e faz exame e toma medicação. Quando chegou 5 anos, o médico disse assim para mim, agora só de ano em ano, se eu não venho é mais. Chega de estar correndo para médico, eu vou rezar, eu vou orar, eu vou buscar energias boas para minha matéria, que eu vou alimentar o meu espírito com boas energias e minha matéria vai ficar curada. E eu nunca mais voltei para médico. Já tem 1 ano que eu não piso na porta de hospital e nem pretendo voltar. Vou no ano que vem porque anualmente precisa se fazer um check-up. Mas passei 2020 e estou passando aqui 2021 tranquila, sem botar em porta de médico, não aguentava mais. Chegou ao ponto que eu estava indo no médico toda semana, porque eu surtei. Meu espírito disse, vai lá, doida, te vira, vai trabalhar, vai estudar para te ficar boa. Assim que o presidente do centro espírita que eu frequento fala, vai estudar. Vai fazer palestra, vai trabalhar, vai fazer o bem, que tu sai da porta de hospital. E realmente, quero nem saber de hospital. Vou, como eu disse, em 2022, por obrigação, por compromisso e responsabilidade, que eu preciso cuidar da matéria. Mas eu estou ótima, como eu nunca tive na minha vida. 2 anos que eu não piso em porta de hospital. Graças a Deus. Né? E vamos continuar a nossa leitura. Eu, como sempre, eu jogo... coincidentemente ou não, tem sempre uma historinha minha para colocar no meio dessas reflexões. E quem não tem, né, uma carga grande de histórias, às vezes a gente não se permite. A gente esconde o que a gente passou, o que a gente sente, o que a gente vive. Para que esconder? Quando a gente desencarna, tá lá no telão. Não tem como esconder. E nada melhor do que a gente passar para os nossos irmãos, né? As nossas experiências e mostrar que a melhor cura, o melhor tratamento da doença física, logicamente que não podemos deixar de ir ao médico físico, né? Precisamos trabalhar isso paralelamente, né? Mas eu percebi que eu estava indo para os hospitais buscando os médicos como muleta. Vício, eu tinha que estar no médico fazendo um monte de exame, entrando naquelas máquinas, e eu já estava curada, graças a Deus. Mas precisava do controle, ok, vamos fazer o controle de 5 anos, mas agora eu não preciso mais. Eu sinto dentro de mim que eu não preciso mais disso. Farei anualmente porque é uma responsabilidade minha de cuidar da minha matéria. Nesse corpo físico eu preciso tratar dele também. Mas não com aquele desespero de me contaminando, me intoxicando com tanta medicação, com tanto antibiótico, com tanto suplemento. O melhor suplemento da vida é a oração, é fazer o bem, é estar de bem com você mesmo, né? É olhar seu irmão com um olhar de amor, de carinho, de compaixão.
é perdoar. Eu estou aprendendo a perdoar. Perdoar não significa conviver nem permitir que a pessoa te machuque. Perdoar é olhar para aquela pessoa com compaixão e observar que muitas das vezes ela está doente, que ela precisa de oração e não de criar ódio, porque o ódio ele danifica. Ontem eu fiz uma palestra, participei de uma evangeloterapia com umas amigas e nós falamos sobre isso, o ódio. Que o ódio ele é tão violento, é tão forte que ele adoece as células. E um dos gatilhos para o câncer é o ódio. Rancor é um gatilho para o câncer, porque enfraquece a tua imunidade, enfraquece as tuas células, e aí é um bombardeio de doença, inclusive para o câncer. Então, quando a gente aprender a olhar para as pessoas com compaixão, mesmo que elas te agridam, que elas te tratem mal, que elas te fure até as tuas costas, como a gente diz, te dá umas facadas fora de hora, não é assim que a gente diz? Olha com compaixão, eu estou aprendendo a fazer isso. E aí quando a pessoa me procura, eu recebo como se nada tivesse acontecido. Não busco, eu respeito o espaço, eu respeito o comportamento. Ela quer se isolar, ela não quer não meter dentro da vida dela, é um direito dela. Eu respeito. Mas na hora que ela chegar, eu abraço. E a minha vibração por essas pessoas sempre é a melhor possível. Para que elas acordem, para que elas aproveitem essa oportunidade que Deus nos deu, que é da reencarnação, de vir junto com os nossos desafetos, para que a gente possa se redimir, se reencontrar e fazer as pazes com os nossos desafetos. Porque a gente faz muito isso, a gente tem a oportunidade de encontrar os desafetos nessa encarnação e a gente não para pensar, meu Deus, é um desafeto, pode ser um desafeto, deixa eu tentar viver bem com essa pessoa, né? Aí não, a gente deixa aquele lado de outras vidas tomar conta e a gente só complica mais a nossa vida. Pisa e espizinha, maltrata, não sabendo que está fazendo o contrário do que se comprometeu a fazer. E eu estou falando desse assunto porque diz a essa expressão, essa colocação do nada de novo. Nada disso é novo. É uma bola de neve, é uma continuidade. A gente não consegue quebrar esse ciclo. Precisamos quebrar esse ciclo para que a gente possa chegar ao que Jesus quer que nós cheguemos, a evangelitude. Senão a gente vai ficar batendo nessa tecla, indo e voltando, até o dia que a gente cai na real e diz assim, eu tenho que quebrar esse ciclo. Não é verdade? E vamos concluir nossa leitura de hoje, porque hoje eu me empolguei, me desculpem. Ele falando aqui, o Richard Simonetti fala, recordo, caro leitor, o pregador de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, no Velho Testamento nos diz, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Olha que expressão, que verdade nesse pequeno trecho. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Então, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos praticando, não é novidade. É um ciclo que nós precisamos quebrar. Né? Ou nós vamos quebrar esse ciclo, ou nós vamos ficar vindo aqui até a gente aprender. Quem não aprende com amor, aprende com a dor. E eu me incluo nessa história.
eu não tenho dúvida disso, porque eu conheci essa divina e maravilhosa religião espírita, que eu não costumo de chamar de religião, eu chamo de uma escola, uma oportunidade. O espiritismo é uma oportunidade. Eu aprendi com a dor. Eu fui arrastando, cheguei no espiritismo arrastando corrente, mais do que eu ainda arrasto. Arrastando corrente mesmo. E graças a Deus que essa corrente me levou para o centro espírita. Senão, não sei o que seria da minha vida. Na altura do campeonato, com meus 65, meus 6,5 anos de encarnada, como que estaria a minha vida se eu não estivesse abraçado essa divina e maravilhosa religião chamada Espiritismo, que é a Boa Nova, né? Foi a Boa Nova prometida. Não foi tardiamente, porque como meu querido presidente da Centro Espírita que eu frequento, que eu amo de paixão e que me dá lições de vida e que puxa a minha orelha de vez em quando, eu acho ótimo, nunca é tarde, né? Tudo na hora, a permissão de Deus. A maneira como a gente escolhe, mas a gente chega na hora certa. E concluindo, o diálogo que reproduzi acima não constitui nenhuma novidade. Ele se refere a esse bate-papo de perguntas e respostas que ocorreu entre ele e um ouvinte que estava nessa reunião, nesse momento de estudo, né, onde ele estava falando, pregando essa boa nova do nada de novo, né? Tinha um ouvinte na plateia que fez essas perguntas para ele. Ele resolveu dividir conosco. E ele fala que esse diálogo que ele reproduziu não constitui nenhuma novidade. E ele fala, é apenas uma variação em torno de um tema básico. A tão sonhada felicidade está no empenho para aderirmos aos valores do Evangelho, que sintetizam o caminho para a vida abundante, a que se referia Jesus. Aquela energia que circula em nossas veias, quando nosso cérebro povoa-se de ideias e nosso coração pulsa ao ritmo do serviço no campo do bem. Olha que lindo! Elementar, caro leitor, ele fala, diria Sherlock Holmes. Vou concluir a nossa leitura relendo esse último parágrafo que eu achei, dentre todos, muito fantástico. O diálogo produzido há pouco, acima, né? É uma variação em torno de um tema básico. A tão sonhada felicidade está no empenho por aderirmos aos valores do Evangelho, que sintetizam o caminho para a vida abundante, a que se referia a Jesus, aquela energia que circula em nossas veias, quando nosso cérebro povoa-se de ideias e nosso coração pulsa ao ritmo de serviço no campo do bem. Não tenho mais nada para comentar. O que foi, isso há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Fiquem todos com Deus, que a Virgem Maria abençoe os nossos dias. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.